E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque nós queremos meditar na palavra do Senhor, e quem está caminhando aqui conosco sabe que nós estamos meditando no livro facílimo da Bíblia chamado Apocalipse. Tão simples e tão objetivo que dá para fazer devocional diária com ele, né? A gente pega e fala assim, descobrindo quem é o dragão hoje. Se o relacionamento está complicado, a gente já sabe quem é o dragão, né? Mas tudo bem. Mas não é um livro simples, não é um livro fácil, mas não por isso que não tenha mensagens fantásticas de Deus para nós, porque ele foi escrito exatamente para isso. Apocalipse quer dizer revelação, e são as revelações de Jesus. Jesus estava se revelando, e para quem ele estava se revelando? Ele estava se revelando para a sua igreja. E é por isso que ele começa se revelando às 7 igrejas do Apocalipse, que quer dizer toda e qualquer igreja da história. Depois ele se revela de como é o plano de salvação para este mundo perdido a partir do capítulo 4. Então, Cristo está se revelando, Jesus está se revelando e revelando o seu plano salvador e do seu Deus para a humanidade, para mim e para você, e revelando isso à sua igreja. Isso é muito importante para o entendimento do Apocalipse. Porque a mensagem não é uma mensagem individual para uma pessoa, a mensagem é para a sua igreja. Isso nos une, isso nos coloca numa situação diferenciada. Você sozinho não é igreja no contexto do Apocalipse. Você é membro, você faz parte, mas a mensagem é para todos nós. Isso nos coloca também numa situação diferenciada com relação ao mundo. A nossa vida é vida de igreja. Isso nos coloca numa situação diferente entre nós. Nós não podemos nos distanciar da vida de igreja. Isso nos coloca também numa situação com relação a conceitos que a gente tem a respeito de igreja. Isso aqui não é igreja. Isso é um templo religioso. Igreja é gente. Do teu lado tem igreja. Apalpa aí. Está aí. Glória a Deus. Você que está aí atrás do lado da menina aí, para aí, vou devagar, rapaz. Que isso? Isso é igreja. E ele vai revelando a sua vontade para a sua igreja. E os capítulos 10 e 11 são revelações poderosas a respeito da missão da igreja. Qual é o propósito de Cristo à sua igreja nos fins dos tempos, no final da história? Então, eu queria ler com você o capítulo 11, e eu peço a sua paciência, porque daqui para frente, meu irmão e minha irmã, o simbolismo é fortíssimo, e a gente precisa tentar interpretar algumas coisas. Então, com a sua Bíblia aberta ou com o texto aqui na tela, nós vamos ler o capítulo 11 de Apocalipse, que diz assim: Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos, e assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará,
irá vencê-los e matá-los, e os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns para os outros, pois estes 2 profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles o sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glórias ao Deus dos céus. O segundo ai passou e o terceiro ai virá em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Daqui, Handel tira a Jesus a alegria dos homens, que o seu reino, e ele reinará para todo sempre, aquela famosa música que nós ouvimos. Os 24 anciãos que estavam assentados em em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança, e houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Queridos, não tem como olhar para esse texto e tentar interpretá-lo literalmente. Não tem literalidade nesse texto. Ele é uma visão, e como visão existem símbolos, e como símbolos eles têm uma mensagem. E como mensagem é o que Deus queria deixar, então o que Cristo queria revelar à sua igreja. Portanto, uma primeira consideração que você precisa fazer é que esse texto não estava ligado à época onde a pessoa estava vendo essa visão. João estava vendo. Não era para aquele momento, era para algo futuro. E talvez a gente vai olhar alguns comentaristas que colocam a data de escrita de Apocalipse antes do ano 70. E para esses, então, eles acreditam que essa prefiguração, essa cena, principalmente da medição do templo, tem a ver com o templo de Jerusalém. Por quê? Porque antes dos anos 70 não sabiam que isso ia acontecer. O templo foi destruído por Tito Vespasiano, que na época era um comandante e se transformou no imperador, que na época de João atormentou tremendamente os cristãos e matou-os. Mas, se nós não acreditamos, porque a maioria dos comentadores acreditam que esse livro foi escrito a partir do ano de 95, então não faz sentido uma profecia, uma visão de algo que já aconteceu. O templo já estava destruído. Não se situava, não se falava a respeito desse templo de Jerusalém, essa medição do templo. Então, quando nós olhamos para isso, alguns acreditam que está falando que no final dos tempos Deus restituiria o culto no templo de Jerusalém,
reconstruiria o culto e assim todos os sacrifícios voltariam. Uma linha de interpretação que acredita nisso. Sinceramente, para mim, isso não faz sentido, porque Cristo não precisa mais de voltar ao templo antigo. Nós não precisamos mais voltar aos sacrifícios. A ideia é essa, que nós teríamos um tempo na história lá para frente que voltaríamos ao sacrifício lá do Antigo Testamento. Mas quando a gente lê Hebreus, a gente vê que Jesus aboliu isso. Ele é o templo, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é tudo. Então, aquele que vive em Cristo cumpre toda a lei. Aquele que vive em Cristo cumpre todo o Velho Testamento. Essa é a ideia. Por isso que nós não cumprimos a ideia do sábado como um dia santo, porque nós cremos que toda a lei foi cumprida em Cristo, e nosso sábado é Cristo, é onde a gente descansa, porque sábado é Shabat, descanso. Nós descansamos em Cristo, Ele é o nosso sábado. Não é um dia, mas é o Senhor do sábado, que deve ser reverenciado. Claro que as leis do país dizem que você tem que descansar um dia. Eu gosto desse negócio, é bom. Mas não quer dizer que você só pode adorar a Deus nas suas implicações religiosas naquele dia. Isso é Velho Testamento, nós não precisamos mais disso. Nós precisamos cultuá-lo todos os dias, porque ele é o nosso sábado. Da mesma forma que não dá para entender que vai se restituir um templo naquele tempo. Então, falando isso, só resta olhar para esse texto de Apocalipse 11 e vê-lo como um evento futuro. Uma descrição de tempos do fim. E quando eu falo tempos do fim, meus irmãos, vocês lembram que a gente já conversou. Existiu os selos, que são provas da manifestação do mal aqui na terra, e Deus está avisando com os seus juízos, com suas ações parciais, que o tempo do fim está chegando, mas ainda não era o fim. A Bíblia vai dizer que era o início de dores. Mas depois a gente vê a ideia em Apocalipse das trombetas, que são avisos de Deus também, mas ainda não é o fim. Veja que foram mortos gente, passaram por situações difíceis, a terra, o mar, as águas, mas era um terço, não era totalmente. Então ainda não é o fim, são avisos. Toda vez que você vê a natureza gemendo, gritando, indo contra o homem em alguma situação, entenda-se que o Apocalipse está dizendo que isso é Deus avisando. Mas ainda não é o fim. Sabe por que não é o fim? Porque Deus está dizendo, precisa de arrependimento. Eu ainda estou dando mais uma chance, porque eu sou Deus amoroso. Agora, Apocalipse 11, 10 e 11, é uma maneira de Deus falar como vai terminar isso. E o Apocalipse você vai ver. Quem lê o Apocalipse imaginando que é cronológico, o que acontece no capítulo 1 é do começo, e no capítulo 22 é o fim, nós criamos um problemão. Porque o Apocalipse vai contando a história da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Ele vai contando, recapitulando a história e jogando novos elementos, que vão clareando mais para a gente entender. Por exemplo, hoje, nesse texto, introduz um tal da besta. Né? Não é é a besta. Né? Que a gente não sabe, mas lá nos capítulos na frente a gente vai saber mais. Mas ele vai introduzindo na história como uma contação de história para aguçar o interesse dos seus ouvintes. Mas é uma recapitulação. E nesse capítulo 11, 10 e 11, recapitula-se de novo a história da humanidade. Porque Cristo quer se revelar e quer que a igreja o revele às pessoas. E é por isso que o capítulo 10 diz a respeito de que o profeta come o livrinho, aquilo mexe com ele, a mensagem precisa ser pregada, mas antes essa mensagem precisa incomodar o meu coração. Eu não posso falar para as pessoas aquilo que não fez diferença na minha vida. Eu não posso ensinar para o meu filho aquilo que eu não aprendi. Eu não posso dizer para ele sobre a vida se eu não vivi essa vida. Eu não posso falar de Jesus para alguém se eu não vivo Jesus. Essa autoridade, esse poder, essa graça e essa compaixão em falar de Jesus. Capítulo 10. Mas agora no capítulo 11, a cena é exatamente essa. Ele começa medindo o templo.
E a segunda consideração é que esse templo aqui só pode ser interpretado como igreja. É a igreja de Cristo em todos os tempos. Deram-se um caniço semelhante a uma vara, ele mede o templo e conta quem? Os adoradores que estão lá dentro. Quando a gente lê e aprende um pouco do Velho Testamento, e graças a Deus você está assistindo a novela Os 10 Mandamentos, então você já está mais atualizado de que tinha o tabernáculo. Do you know o tabernáculo? Né? Depois vai ter o templo construído por Salomão. Mas antes o povo fazia o quê? Cultuava a Deus no tabernáculo, que era construído no deserto, desmontava o tabernáculo, construía em outro lugar. E em alguns lugares desse templo e também do tabernáculo existia um lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote poderia entrar. Tinha o lugar dos sacerdotes, tinha o lugar dos judeus, tinha o lugar das mulheres, tinha lugar para todo mundo, inclusive um átrio externo, um pátio externo, como se aqui fosse o local onde os adoradores, os judeus poderiam ficar, e do lado de fora ali ficavam os gentios, gente que não era judeu, que não estava na aliança, mas que podia participar. É mais ou menos isso. E aí ele é medir o templo. Em Zacarias vai ter uma cena parecida com essa. Você vai perceber que é uma maneira de dizer de proteção. É uma maneira de mostrar quem está protegido, quem está selado. É para caracterizar os que estão dentro do templo, estão salvos, estão guardados, estão protegidos. Os que estão do lado de fora não estão protegidos. Parece que a cena quer dizer exatamente um cuidado e uma proteção de Deus para quem é selado, como a gente aprendeu até agora. Selado é quem confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Selado é alguém que entendeu que precisa de Jesus. Quem não entendeu que não precisa de Jesus, que pode viver a vida sem Jesus, não tem o selo do Espírito, porque não entendeu o sacrifício de Cristo por ele e não o aceitou. E se há recusa do sacrifício de Cristo, não há perdão dos pecados que nós temos. E se não há perdão, nós ainda não somos selados. Aqui, o templo é a igreja verdadeira de Cristo. Gente que entendeu que é povo de Deus. Gente que está protegida e preservado mesmo no tempo da assolação, da desolação que virá sobre a terra. E aqui eu queria dizer para você com toda a tristeza no meu coração. Não quer dizer que você frequenta uma igreja que você é selado. Porque a frequência à igreja não quer dizer isso. É por isso que Paulo tem que dizer lá em Romanos 9, 10 e 11, ele vai dizer uma coisa dura, ele diz assim, não os que são descendentes de Abraão, que são filhos da promessa. Mas aí Paulo vai dizer que dentro dos judeus existem realmente os remanescentes, o povo verdadeiramente salvo. Aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqueles que naquela época criam na mensagem do Evangelho de Cristo, desse Messias que viria. E aí, a gente vai dar uma olhada e perceber que então, o medir o templo aqui quer dizer o seguinte, separa quem é mesmo de quem não é. E se você olhar para o tempo que nós estamos chegando, a história que vai se afunilando, o dia do grande dia de Deus, a gente percebe que cada vez mais haverá uma separação clara de quem é salvo e de quem não é. Haverá uma separação clara de quem é salvo e de quem não é. Porque as coisas serão muito branco e preto, não haverá cinza. 50 tons de cinza, então, nem se fala. Hoje,
Você pode ser gospel e ser um baita de um enganador. Você pode fazer parte de uma igreja, ter título de pastor e continuar sendo deputado e influenciando e roubando os outros. Você pode fazer um monte de coisa e parece que o bem que você tem que fazer, parece que isso é vergonhoso. Hoje, ser honesto é até um problemão. Hoje, ser o crente que vive a palavra é chato. Não é verdade? Pessoas que querem viver os valores do evangelho hoje são, de uma certa forma, até ridicularizados, porque é tão convencional ser o que todo mundo é, que a gente se sente envergonhado de fazer o bem. Mas o tempo está se redimindo para que haja uma contagem clara. Quem são os verdadeiros adoradores? E o pessoal que fica no pátio externo. E esse pessoal também não será simpatizante do evangelho. Porque os números simbólicos que a gente viu aqui, eles representam exatamente isso. Esses números de dias, essa situação que vai acontecer, esse tempo de 42 meses, onde esses gentios, que na verdade não são gentios que Paulo fala, daqueles que ainda não conhecem o evangelho, mas são aqueles que rejeitam o evangelho, nesses 42 meses, essas explicações, estes estarão bem declarados, eles odiarão o evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo lhe estará na cara os seus pecados. O evangelho de Cristo os exporá ao ridículo do pecado. E eles lutarão exatamente contra os que estão dentro. E aí, a gente olha para esses números aqui. Olha só que coisa interessante. Diz que os gentios pisarão a cidade santa 42 meses. E surge as duas testemunhas. A gente vai falar mais sobre elas. Essas duas testemunhas profetizarão exatamente nesse mesmo tempo, com números diferentes. 42 semanas pisarão os gentios, ou seja, os que estarão contra o evangelho. E 1265 dias profetizarão as duas testemunhas. Fazendo uma conta muito simples, 1265 dias dá 42 meses. Mostra que haverá um tempo onde uma luta clara entre a mensagem que precisa ser pregada e a resistência contra essa mensagem que deve ser pregada. Agora, o fantástico desse negócio é que durante esse tempo, todos os que quiserem resistir contra a mensagem do evangelho não poderão, porque essas testemunhas têm poder e autoridade. Todos que tentarem matá-los, no sentido de destruir a mensagem desse evangelho, não poderão. Mas cumprido o seu propósito, esse poder cessará das testemunhas. E então vem esses 3 dias e meio, que são 3 dias e meio onde, aparentemente, o mal tomou conta, porque as testemunhas estão mortas, não tem mais o poder de mudança, não tem mais aquele poder de transformação, está em silêncio. E a festa do mundo é exatamente porque agora não há ninguém que os condene. 3 dias e meio, contrário dos 42 meses. Agora eu queria só passar então para dar uma interpretação um pouquinho a respeito disso. Para interpretar isso, meus irmãos, e eu peço paciência de vocês, a gente tem que olhar para Daniel. Daniel fala de 70 semanas de Daniel, que é outro negócio muito complicado. Mas digamos que 70 semanas é todo o histórico da humanidade. E que dessas 70 semanas vai sobrar uma semana, que seria
do começo da vinda, a primeira vinda de Jesus, quando ele aparece na Galileia, até a última vinda dele, quando ele vem para buscar a sua igreja. Essa última semana de Daniel, a gente olha lá para a Bíblia, em Daniel 7:25, e ele vai descrever mais ou menos a mesma coisa que João vê na revelação de Jesus a ele. Daniel 7:25 diz assim: ele falará contra o Altíssimo. Quem? Aqui no caso é o inimigo, né? A besta, o contrário. Oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. É outro jeito de dizer 3 semanas, 3 dias e meio. É outro jeito de dizer 3 anos e meio. É linguagem profética. Um tempo, 1. 2 tempos, 2. Né? E meio, meio. Então, 1 mais 2 mais meio, 3 e meio. Meus irmãos, não me pergunte por quê. O chefe mandou. É assim. Lá no céu a gente vai ter um espaço de tempo para perguntas, eu imagino. Por isso que a gente vai viver a eternidade, porque eu acho que uns 1000 anos ali só para as perguntas, por exemplo, minhas, por exemplo. Né? Mas a verdade aqui é que o mais importante é que nessa última semana, metade dessa semana, nós estaremos, como igreja de Cristo, pregando o evangelho de Cristo, com poder e autoridade. E o inimigo, e o mundo estará contra nós também, resistindo a essa mensagem. E haverá um tempo desse meio de semana, ele falou, pastor, então quer dizer que metade da semana nós vamos estar sofrendo sem poder falar nada, mas perceba no detalhe simbólico. A primeira semana, a ideia é de ser muito grande, 42 meses. E a segunda semana, 3 dias e meio. Dá para a gente entender isso. Nós vamos ter muito tempo para pregar o evangelho. Estamos tendo muito tempo, não é verdade? Desde que Cristo veio e nós temos tempo para pregar o evangelho, podemos pregar o evangelho todo o tempo. Às vezes intensifica-se as lutas, às vezes não intensifica. Por exemplo, no Iraque as lutas estão intensificando. Na Síria está se intensificando, em vários lugares está intensificando. No Brasil está bico, está moleza. A gente pode falar de Jesus em qualquer lugar. O máximo que alguém vai falar é que a gente é chato, mas o resto, você não vai ser preso por causa disso. Você não vai ser condenado por causa disso. Mas nós estamos tendo esse tempo, mas vai chegar um tempo onde será presa essa oportunidade, não de prender, no sentido de prender. Eu acredito que nós falaremos, mas não ecoará mais. Por quê? Porque eles estão tão cauterizados, o mundo está tão cauterizado, não querendo mais ouvir a mensagem do Evangelho. Não querendo mais saber disso. E nesses 3 anos e meio, todas as vezes que a gente ouvir falar do Evangelho de Cristo, está sendo pregado no mundo, gente se convertendo, eu tenho certeza que nós estamos nesses 3 anos e meio começo. Mas quando a gente vê que vai intensificando lutas, problemas no mundo todo, o Evangelho está sendo grande dificuldade de pregar o Evangelho, porque nós chegamos aos 3 dias e meio. Mas veja que coisa interessante. O grande objetivo de Deus com isso tudo é que eu e você cumpramos a nossa missão. Vai chegar um tempo onde as pessoas não quererão mais ouvir-nos e reagirão a nós. E vai parecer que a igreja de Cristo perdeu a sua força. Parece que a testemunha não tem mais autoridade porque morreu. Que mensagem que você quer pregar do Evangelho, sendo que Jesus parece não estar fazendo nada na sua vida?
Está vendo? Você está numa situação super difícil, as coisas não acontecem de bem, você não tem aí condição de ter um bom emprego, você está numa situação difícil, olha só, doença está acontecendo na sua família, tua história não tem vitória nenhuma. O que você tem para falar do Evangelho? Você não tem autoridade de ser testemunha. Percebe o que nós podemos estar vivendo? Nessa hora que esse evangelho de prosperidade, essa história de que crente é triunfante monetariamente, esse discurso vai cair por terra, porque a vitória nossa não vai ser se a gente está bem financeiramente, não está bem financeiramente, se a gente está com um carrão, se não está. A vitória nossa é se nós cumprimos com o propósito que Deus nos deu de sermos testemunhas. Ao final do testemunho deles, ao final da igreja cumprir a sua missão, do tipo, pode me levar, Senhor, fechei o meu compromisso aqui. Isso mostra uma mudança de característica na vida da igreja. A igreja não é um local onde você vem, meu irmão. A igreja não é um templo onde você cultua. A igreja não são simplesmente uma agremiação de pessoas. A igreja é o corpo de Cristo que tem um propósito nessa terra. E o propósito nessa terra é mostrar uma mensagem de Cristo, morto, ressurreto e glorificado, e que um dia voltará. E aqueles que forem selados porque reconheceram o seu poder, estarão com ele. A mensagem é essa. O mais é parte do projeto. Você está onde você está, é para pregar essa mensagem. Você tem o dinheiro que você tem para poder pregar essa mensagem. Você está trabalhando onde você está trabalhando, é para pregar essa mensagem. Você está no meio de pessoas, é para essa mensagem ser pregada. Porque quando você prega essa mensagem, o poder do mal é diminuído nessa terra. Por quê? Porque o propósito da igreja é querigmático, ou seja, proclamação desse evangelho, e martírico, de testemunha. A igreja de Cristo é as duas testemunhas. Agora eu tive um problema de português, não sei se são as duas testemunhas, né, ou é as duas testemunhas. Escolha aí o que está certo e depois me avisa. A igreja de Cristo é testemunha. Sabe por quê? Porque ela precisa proclamar a mensagem e precisa saber que há um preço na proclamação dessa mensagem. A palavra testemunha, do grego, quer dizer martírio, martírios, que vem a palavra mártir, que é aquele que morre por causa de uma mensagem, de uma causa. A mensagem do Evangelho de Cristo é que ele morreu, ressuscitou, está vivo, glorificado e um dia voltará. Essa é a mensagem. Ele morreu para me salvar. Que salvação é essa? É a salvação de mim mesmo, é a salvação do inferno, é a salvação do inferno da minha vida. É mudança, é transformação. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. E o que a igreja tem que fazer no fim? Exatamente o que as testemunhas fizeram. Elas podiam testemunhar porque havia autoridade nelas. Olha só o que diz o versículo 3. Darei poder às minhas testemunhas, as duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, 60 dias, vestidas de pano de saco. Esse poder, mas um poder também com grande dor e sofrimento, porque a mensagem do Evangelho ela é amarga para aqueles que estão perecendo. Capítulo 10, o profeta comia o livro, ele era muito, muito, muito saboroso aqui. Mas ele era amargo aqui. Sabe por quê? Porque quando o Evangelho entra na vida da gente, ele é recebido com muita alegria, porque é salvação. Mas quando ele entra dentro de nós, ele mexe com a gente, porque ele é santificação. E quando ele sai de nós, ele volta a ser muito doce, porque a gente está pregando a mensagem de salvação. Mas ele chega nas pessoas como amargo, porque está dizendo que aquele que não aceitar já está condenado. Quem gosta dessa mensagem? Quem gosta de pregar essa mensagem?
Por isso, a Igreja de Cristo serve para proclamar essa mensagem, capítulo 10, e ser testemunha, alguém que paga o preço por essa mensagem. Essa mensagem é mensagem de verdade, por isso eles estão testemunhando do Evangelho. Por isso o versículo 4 vai dizer dessas 2 oliveiras e 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Poder, olha só, versículo 5, se alguém quiser lhes causar dano, da sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos, e assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Esse poder do Evangelho de Cristo, esse poder da igreja, sim, de pregar o Evangelho que movimente, que mexa com este mundo, mas que também está sendo protegido por Deus. E aí depois ele usa 2 figuras que nos fazem lembrar o Moisés e o Elias. Vai dizer que estes homens têm poder de fechar os céus, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Isso é uma alusão a Elias. E tem o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejaram, uma alusão a Record e os 10 mandamentos. Está na Bíblia. Né? É uma alusão a Moisés aqui. Mas dizer que esses serão dois profetas que virão no mundo é para dizer que você e eu não temos responsabilidade nenhuma em pregar o Evangelho. Fica tranquilo que vai aparecer 2 testemunhas, nós terceirizamos, eles fazem isso. Gente, essa interpretação é paupérrima. Porque quem é essa testemunha? Ih, agora quem são? Somos nós, como diz o bom corintiano. Sou eu, é você. E a testemunha é exatamente essa que vive essa mensagem. Essa mensagem está sendo pregada, mas está sendo vivida por mim. E as pessoas não se incomodam tanto das coisas que você fala, as pessoas se incomodam das coisas que você vive. Porque é muito fácil falar contra a corrupção, gente. Os nossos políticos falam contra a corrupção. Aí, quando eles sobem ao poder, eles caem. Por quê? Porque eram corruptos. Não vi nenhum deles falar assim, gente, pode fazer uma devassa nas minhas contas. Pode, está aqui, está aberto. Eu dou, porque não tem nada, vocês não vão encontrar nada, porque a minha vida está limpa. Não existe isso. Piadinha disse que no Congresso os servidores estavam procurando alguém para ser honesto, para ser a presidência. Disse que a mocinha do café está pensando se pega o cargo de presidente da Câmara. Porque talvez só ela seja honesta ali. Testemunha é exatamente essa. Eu vivo isso, eu amo isso. E é isso que vai impactar o mundo. Essa é a igreja de Cristo. Sou eu e você. Que a missão da igreja é proclamar e testemunhar. Nós estamos vivendo um tempo de angústia no Brasil e de luta. E é tão comum a gente olhar para a crise e não entender os sinais de Deus. No tempo que nós estamos vivendo, Deus está nos levantando como igreja para sermos proclamadores do seu Evangelho e testemunhas do seu Evangelho. Porque há um propósito na testemunha, é passar a mensagem. Esse é o propósito. Viver era segundo plano para a testemunha. O propósito era passar a mensagem. Quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo as atacará e ela irá vencê-los e matá-los. Nesse tempo de prosperidade infindável, tem crente entrando em crise porque está vivendo em lutas. Porque está achando que não tem o Evangelho de Cristo consigo. A missão é essa. Isso não representa derrota, querido. Você é uma testemunha.
A derrota vai ser que no meio da crise, da luta, você entregar seus pontos e dizer, não dá, eu não acredito mais nesse evangelho. Essa é a derrota. A ausência dessa proclamação do testemunho leva a aparente triunfo do mal. Olha só o que vai acontecer. De repente, as testemunhas são mortas. E a Bíblia vai dizer que há uma festa. O mundo começa a dizer, agora nós estamos tranquilos. Agora nós vencemos, porque não tem ninguém para dizer dos nossos erros. Não tem ninguém para elevar o nível da situação. Não existe mais sal e não existe mais luz. Nós podemos viver nas trevas que quisermos e do jeito que quisermos. Por quê? Porque ninguém vai nos condenar mais. Esse tempo de aparente inatividade da igreja. Eu acredito que a igreja como instituição nesse tempo não existirá muito. Mas o organismo ainda estará lá. Parece que perecendo, num tempo de sofrimento, num tempo de apostasia, num tempo de aparente vitória do mal. Mas aparente vitória do mal. Porque no tempo certo de Deus, essas testemunhas são ressurretas. Sabe o que Deus faz? Chega, sopra a vida e elas vivem. A mensagem do Apocalipse quer dizer o seguinte: o mal tem tempo e prazo de validade, porque o Senhor de toda a terra é soberano e Ele vem e intervém e muda a história, porque Ele manda e nós somos os seus súditos. Essa é a mensagem. Sobre esse aspecto, então, a pregação do Evangelho é, na realidade, uma mensagem dura para as pessoas. Mas tão logo essa mensagem for consumada, essa obra nossa, o mundo passa a apodrecer sem a presença dessa mensagem. Desanda, decompõe. O mal luta contra o bem e o bem está com os filhos de Deus. E quando os filhos de Deus ausentam-se, diminui o seu poder, o mal parece triunfar e o mundo começa a tomar suas proporções cada vez mais angustiantes. E esse texto vai terminar exatamente com isso. Aparentemente o mal triunfou. E aí eles celebram a vitória até que Deus faz com que a sua igreja seja triunfante, esse povo seja triunfante. Olha só o que o versículo 11, 12 e 13 vai dizer. Mas depois de 3 dias e meio entrou neles o sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram de pé e um grande terror tomou conta dos que os viram. Então eles ouviram uma voz dos céus que lhe dizia, suba para cá, e eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto. 1/10 da terra da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glórias a Deus dos céus. No entendimento, nós estamos no fim. Esse é o juízo final. Deus está agora tirando a sua igreja. Por quê? Porque essa luta e essa tribulação, a igreja já passou, ela pregou o evangelho de Cristo, ela foi triunfante na sua mensagem, ela proclamou e pagou o preço por essa proclamação do evangelho, e assim é tocada a 7ª trombeta, a última trombeta, que virá os últimos flagelos, e aí fecha-se a história da humanidade, como diz no capítulo 11, versículo 14, o 2º ai passou e o 3º ai virá em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Fechou a história. Igreja redimida, igreja ressurreta, igreja glorificada, igreja no céu. As consequências finais estão exatamente no versículo 18. A condenação dos ímpios. Aqueles que não foram selados e não quiseram se render a Cristo.
As nações tiraram, chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, e os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, de destruir os que destroem a terra. E a salvação da igreja, versículo 16, 17 e 19. Os 24 anciãos estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste todo o teu grande poder e começaste a reinar. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da aliança, e houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande temporal de granizo. A história se fecha, e quando começa o capítulo lá, com um santuário que está na terra, que foi selado, guardado dos salvos, ele abre-se no céu. E lá é o fechamento dessa história, onde Deus chama para si aqueles que foram fiéis a Ele. Apocalipse não é história de felicidade, Apocalipse é história de fidelidade. Apocalipse não é história de igreja que triunfa com conceitos humanos. Apocalipse é a história da igreja que triunfa porque pregou a sua mensagem e cumpriu o seu propósito. E a sua vida ficou em segundo plano, porque Deus e a sua mensagem é mais importante. E a mensagem é simples, é de salvação. A mensagem é de salvação. Mas o que eu preciso ser salvo? Você precisa ser salvo da maneira de viver com a sua própria vontade. Considerações finais que eu queria fazer sobre esse texto. E essa eu os tiro do pastor Ed René no seu sermão. Primeira consideração é que de vez em quando o mal vence. A besta vem, mata as duas testemunhas de Deus. Mas a vitória do mal é parcial, provisória e reversível. As testemunhas ressurgem. Segunda lição é que enquanto o bem está presente, o mal está contido. A razão da igreja estar aqui na terra é para que a gente possa pregar o bem que Cristo quer fazer à humanidade. E se a igreja cala a sua boca, as trevas aumentam o seu poder. Se a igreja não traz a mensagem de cura, a doença se alastra. Se a igreja não traz a mensagem de purificação, a terra se apodrece. Enquanto houver profecias, enquanto as pessoas estarem falando a respeito de Cristo quer salvar pessoas, o mal está contido. A consciência das pessoas ainda está sendo mexida. É você lá no trabalho. É você lá onde você convive. Quando você chega, a testemunha chega. Qual testemunha? A testemunha de o que Cristo faz. Testemunha do poder de Cristo. A pior coisa do mundo, para o mundo, é um crente no meio do mundo. Porque as coisas não podem ser feitas totalmente. Eu não posso curtir a vida doidado, porque sempre vai ter aquele dizendo: você sabe que isso é pecado? Você sabe que a maneira como você vive é pecado? Homem, você lá no teu trabalho, todos os seus amigos traem as esposas, e isso é o máximo. Mas tem você. Você atrapalha o esquema. Você atrapalha até a rodada de piadas, porque vai contando daí, fala: e você? Não, você sabe que eu sou. Ah, eu já sei, pois é. Você nos faz sentir o peso do nosso pecado. E a terceira lição que ele tira desse texto é que para o bem triunfar sobre o mal, as testemunhas têm que pagar um preço. E esse é o desafio nosso. Tem a haver sacrifício, tem que ter
uma disposição de pagar esse preço. E o desafio hoje, enquanto daqui a pouco nós vamos tomar a ceia do Senhor, o desafio é esse. Não existe proclamação do Evangelho sem morte. Tem que morrer alguma coisa. Lembra quando você se converteu? O que teve que morrer em você? Muita coisa. Aliás, agora que você está buscando viver uma vida com Cristo, que o livrinho está aqui mexendo em você, quanta coisa está morrendo dentro de você? Já percebeu quanta coisa você dizia que você fazia, que não tinha problema nenhum, mas o Evangelho de Cristo começou a mexer com você e você falou, não, isso aqui já não é mais para mim. Essa é vida na vida das pessoas e morte para aqueles que querem viver morte. Não dá para ficar parado nessa história. Ou você é proclamador e testemunha, ou você não está dentro do átrio. Ou você precisa ser evangelizado. Sabe qual que é a minha maior tristeza? Aliás, eu estou contando muitas tristezas ultimamente. O Apocalipse me leva a muitas tristezas. É que nesses últimos tempos a gente tem que pregar para crente. Tem que evangelizar a crente. Os nossos visitantes estão aqui, fiquem à vontade, mas eu preciso dizer isso para você. Na hora que a gente tinha que estar falando de Jesus para os que estão do átrio de fora, a gente tem que falar assim, meu irmão, mas isso aí é pecado. Não, mas é? Eu acho que não. Não, mas meu irmão, aqui, a Bíblia está aqui, tem um versículo que diz sobre isso. Ah, é? Poxa, eu não sabia. Essa evangelização de crente, eu acho um retrabalho muito complicado. Meu irmão, ou você está dentro do templo, sendo contado como os adoradores, ou você é do lado de fora, porque o Apocalipse é preto e branco, não tem tons de cinza. E o desafio agora é esse, é se posicionar como adorador de Deus para cumprir o meu propósito nessa vida. Se você está passando por dificuldade, seja a melhor testemunha em dificuldade. Você está desempregado? Seja a melhor testemunha desempregado. Você vai falar assim, meu Deus do céu, o cara está desempregado. E o cara está lá, eu não vejo ele arrancando os cabelos. No meu caso, não precisaria muito esforço. Eu não vejo ele desesperado. Eu vejo ele preocupado, triste, correndo atrás, passando e tal. Mas eu não vejo ele angustiado. Por quê? Porque ele é testemunha de um Deus que o supre. Eu sou testemunha. Meu irmão, está passando dificuldades no casamento? Seja a melhor testemunha no meio da crise. Sabe por quê? Porque o mais importante é a mensagem do que a minha vida. Sabe qual é a morte aí? É a morte do meu ego. Nós estamos nesse tempo. E eu quero orar com você. A minha oração é, Senhor, faz da nossa igreja testemunha de uma mensagem de um Cristo poderoso, porque Ele já é vencedor. Sabe por quê? Porque um dia estaremos no santuário de Deus. Tem duas coisas a respeito do santuário que é interessante. É o lugar onde se encontram os salvos. Segundo, a Arca da Aliança está lá. É um simbolismo para dizer que a aliança, as promessas de Deus estão ali cumpridas. Nada que Deus prometeu para nós, Ele vai deixar de cumprir porque Ele é fiel para cumprir. Tem promessas, sim. E o Senhor é fiel para cumpri-las. Apocalipse é a revelação de Jesus para a sua igreja. E a revelação de Jesus é: pregue o meu evangelho e seja minha testemunha, porque fazendo isso você cumpriu o seu propósito, e aí eu vou te chamar, e aí será eternamente gozo no santuário de Deus. Você crê nisso? Você está entendendo isso? Queria que você fechasse seus olhos e a minha pergunta é: o que tem que morrer?